O que você faria se depois de criar 8 filhos com as próprias mãos, nenhum deles aparecesse mais? Nenhum. Nem no seu aniversário, nem no Natal, nem quando você ficou doente. Pois é, tem dor que não grita, mas cala fundo. E essa história vai te mostrar o que é ser deixado de lado por quem você mais amou no mundo. Eu sou o João, tô com 84 anos e posso te dizer com o coração limpo, eu fui pai e mãe. Eu me virei nos 30 para dar o que podia, e o que não podia também. Botei comida na mesa com o corpo doendo e o peito cheio de esperança. Criei 8 filhos, e no fim das contas, fiquei com uma casa vazia e um monte de lembrança que ninguém mais veio buscar. Então faz assim, escuta essa história até o fim, e compartilha com quem precisa ouvir isso. Depois me conta, qual parte dela tocou teu coração de verdade, e de qual cidade você está me ouvindo. Sabe qual foi o primeiro barulho que me fez chorar depois de velho? Não foi o estouro de uma porta, nem o grito de alguém. Foi o som da colher batendo sozinha na xícara. Um barulho bobo, um tilintar pequeno. Mas naquele silêncio, parecia grito, porque o pior tipo de solidão é esse que acontece quando você ainda está vivo. Quando tudo em volta continua de pé, mas ninguém mais entra. Eu sou o João. Tô com 84 anos. E vou te contar uma coisa. Tem silêncio que a gente não se acostuma. A gente aprende a viver com ele, mas não se acostuma. E o pior de tudo é que eu criei 8 filhos. 8. Com as próprias mãos, com os calos, com os ossos doendo, com a alma remendada. Fui pai e mãe depois que perdi a minha mulher, a Odete, cedo demais. Criei cada um deles com dignidade, com presença, com sacrifício. E mesmo assim, tô aqui, sozinho, esquecido. E nem sei se foi de propósito ou só porque o mundo hoje é rápido demais para lembrar de quem andou devagar. Meu começo foi na terra vermelha do interior. Filho de lavrador, neto de tropeiro. Vida dura, mas honesta. Eu não tive infância, tive obrigação. Trabalhei desde os 9, carregando saco de milho, tirando leite de madrugada, ajudando minha mãe a lavar roupa no rio. Quando conheci a Odete, achei que Deus tinha me mandado um pedaço de descanso. Ela era bonita, mas não era isso que me pegava. Era o jeito de olhar. A Odete olhava como quem escutava até o que eu não dizia. Casamos jovens, sem festa, só com esperança. Moramos de aluguel, depois construímos nossa casa com a ajuda de um tio pedreiro e muita noite sem dormir. E vieram os filhos. Um por um, como bênção e desafio. Era só a gente olhar para eles dormindo que esquecia a dor nas costas, o medo, a conta vencida. Cada filho que chegava eu prometia para mim mesmo, esse aí vai ter o que eu não tive. E juro, eu tentei. Trabalhei em tudo o que aparecia. Obra, estrada, fábrica, caminhão. Não tinha sábado, não tinha domingo. Tinha compromisso. Acordava às 5, voltava às 10. E quando entrava em casa, o barulho me curava. Criança correndo, panela no fogo, Odete reclamando alto e rindo logo depois. Era uma bagunça sagrada. A gente não tinha luxo, mas tinha lar. Eu era do tipo que levava os filhos na escola de bicicleta e voltava empurrando porque furava o pneu no caminho. E ria. Porque a vida era dura, mas a gente era junto. E junto, tudo pesava menos. Mas aí a vida quis provar que a gente ainda não sabia sofrer direito. A Odete começou a emagrecer. Depois veio a tosse, a dor, a notícia. Câncer. A palavra que a gente escuta como sentença. E foi. Rápido. Ela partiu numa terça-feira de chuva fina. E no dia seguinte, enquanto todo mundo chorava, eu botei o avental dela e fui fazer café. Porque os filhos ainda tinham que comer. Ainda tinham que ir para a escola. E eu virei o que dava. Pai, mãe, cozinheiro, enfermeiro, conselheiro, lavador de roupa, contador de história, contador de mentira boa para acalmar coração de criança. Nunca deixei faltar. E não tô falando de comida, não. Tô falando de presença, de abraço, de resposta, de disciplina com amor. Eu me orgulho disso, viu? Porque eu não larguei. Eu fiquei. Eu lutei. Eu fui. Mesmo cansado, mesmo doente, mesmo sem saber como,
E vi cada um crescer. Vi tirar nota boa, vi cair de bicicleta, vi terminar namoro, vi arrumar emprego, casar, sair de casa. E fui ficando. Deixando a porta aberta, o café pronto, esperando todo domingo alguém aparecer. No começo vinham, trazendo os netos, as histórias, as novidades. Depois começou a rarear. Uma desculpa aqui, uma correria ali. A vida foi levando eles para longe e me deixando para trás. E aí veio o vazio. Mas não aquele vazio bonito, de casa em paz. Veio o vazio que pesa, que anda pela sala, que dorme na outra cama, que enche a casa de eco. Já teve domingo que eu botei 10 pratos na mesa e comi sozinho. Já teve aniversário meu que a única vela que acendi foi a do fogão. E ninguém viu, ninguém ligou, nenhuma mensagem, nenhum "tô passando aí rapidinho". Teve um ano que tentei reunir todos. Mandei mensagem, liguei. Só um respondeu. E disse que não podia, que estava com a sogra, que chovia. Eu entendi. Sempre entendo. E é isso que me dói mais. Eu entendo demais. Eu desculpo antes mesmo de pedirem. Porque amar é isso, né? É não jogar na cara. É lembrar do que foi, mesmo quando o agora desaponta. Só que eu também sinto. E sentir, meu filho, não dá pra fingir. Dói. Dói quando toca a campainha e é só o carteiro. Dói quando vejo o vizinho saindo com o neto e eu aqui, com um banco vazio do lado. Dói quando acordo no meio da noite com saudade de uma casa cheia. Uma casa que existiu, que eu construí, e que hoje parece que foi sonho, mas não foi. Eu lembro. Lembro de cada nome, cada detalhe, cada cheiro. Lembro da Jéssica dançando com o vestido novo, do Zeca escondendo o boletim, do Lucas me esperando na calçada quando eu chegava do serviço. Lembro da Odete me esperando com café forte e beijo rápido. Lembro de tudo, e isso ninguém tira. Às vezes eu falo sozinho, conto piada pra mim mesmo. Passo o café e imagino que alguém vai sentar comigo. Já escrevi carta que nunca enviei. Já arrumei a casa toda só pra me sentir útil. E mesmo assim, não guardo rancor, não deixo criar raiva. Porque o amor que a gente deu, esse não volta. Mas também não se perde. Ele fica. Em algum lugar, ele ainda respira, mesmo que em silêncio. E é por isso que eu continuo aqui, de porta aberta, de coração em pé, mesmo que ninguém entre. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? Tem dia que a saudade bate de um jeito que eu nem consigo levantar da cadeira. Fico ali, olhando para a janela, vendo o tempo passar como se ele zombasse de mim. Já amanheci várias vezes assim, sem vontade nem de pôr café no fogo. Porque o que adianta preparar a mesa se ninguém senta comigo? Não é fome que me falta, é companhia. E quando a solidão vira rotina, até o silêncio muda de som. Começa a aparecer zombaria. A cadeira vazia parece rir. O relógio parece atrasar só para eu sentir que o dia dura mais do que deveria. E aí, nesse vazio, minha cabeça me leva para onde dói mais, as lembranças. Porque lembrar é uma faca de 2 gumes. De um lado, aquece. Do outro, corta. Eu lembro deles pequenos correndo descalços no terreiro. O Tonho, sempre com os joelhos ralados. A Jéssica, que adorava cantar enquanto ajudava a mãe. O Daniel calado vivia com o nariz enfiado nos livros. A Luciana, apegada, agarrada na barra da calça, não largava de mim nem para dormir. Lembro dos aniversários, dos natais, das doenças que vencemos, dos bilhetes que deixavam para mim. Te amo, pai. Tá tudo guardado aqui, ó, no peito. E é isso que me mantém de pé. Porque se fosse só pelo presente, eu já tinha desistido há tempo. Uma vez, o Tonho ficou 3 dias internado com pneumonia. Tinha só 7 anos. Eu dormi sentado na cadeira do hospital, segurando a mão dele, sem soltar nem quando dormia. Fiquei 3 dias sem trabalhar, sem comer direito. E quando ele melhorou, me abraçou forte e disse: "Pai, o senhor é meu herói. Eu nunca esqueci. E talvez ele tenha esquecido, porque hoje, quando ligo, ele não atende. Quando mando mensagem, visualiza e não responde.
Fico pensando se é vergonha, se é correria, ou se é só esquecimento mesmo. Já pensei até em aparecer de surpresa na casa dele, mas não tive coragem. Vai que eu apareço e sou um incômodo? Vai que me olham como se eu não pertencesse mais? E eu, João, 84 anos, que dei tudo por eles. Fico aqui, esperando um sinal que nunca vem. E quando vem, é seco. Uma mensagem no Dia dos Pais com um Feliz Dia, Pai. Sem ligação, sem voz, sem abraço. Já teve ano que nem isso. Sabe o que é cruel? É que o mundo lá fora não vê. Pra vizinhança sou só o velhinho quieto do portão, que cuida das plantas e põe comida pros passarinhos. Às vezes o carteiro pergunta: "E aí, seu João, como vai a família?" E eu sorrio. Sorrio e minto. Digo que tão bem, que estão todos trabalhando, estudando, ocupados, porque é mais fácil inventar um orgulho do que confessar uma decepção. Mas a verdade mesmo é que tem dia que eu falo sozinho. Que conto as novidades da horta pra ninguém. Que converso com a foto da Odete. E peço: ô mulher, será que foi isso que Deus reservou pra nós? A gente deu tudo, e agora tá cada um no seu canto como se nunca tivesse existido família? Às vezes eu penso que se eu tivesse feito diferente, talvez eles tivessem ficado mais perto. Talvez se eu tivesse sido menos duro nas broncas, menos rígido com os horários, mais mole com os erros. Mas aí me lembro, eu não fui um pai perfeito, não. Mas fui um pai presente. Fui justo. Dei limites e dei colo. Nunca deixei faltar o essencial. E isso, no meu tempo, era ser bom pai. Hoje em dia tudo mudou. Parece que amor virou obrigação e presença virou peso. E aí, no meio desses pensamentos, me bate uma culpa que nem sei de onde vem. Uma mistura de orgulho e dor. Porque por mais que eu me sinta esquecido, ainda assim, amo cada um deles como no primeiro dia. E isso ninguém tira de mim. Outro dia, achei uma caixa no fundo do armário. Tinha fotos. A gente mais novo, todos juntos num piquenique. Eu de bermuda, barriga de fora, segurando o caçula no colo. A Odete rindo, como sempre. As crianças todas ao redor, sujas de terra e felizes. Fiquei olhando aquela foto por uns 20 minutos, como se ela pudesse me levar de volta. E por um instante, levou. Fechei os olhos e ouvi as vozes, o barulho das risadas, o cheiro de mato. Depois abri os olhos e vi a sala vazia. Um mundo de passado e nenhum presente. Voltei a guardar a caixa com cuidado. Porque dói lembrar, mas dói mais esquecer. E eu não quero esquecer. Nem que doa. Já pensei em vender a casa. Ir para um asilo, para uma casa menor, um canto mais fácil de cuidar. Mas aí olho para o chão, para as paredes, para o portão enferrujado. E lembro que tudo isso aqui foi construído com as minhas mãos. Cada tijolo tem suor meu. Cada rachadura tem história. Aqui nasceu minha família. E mesmo que ela não esteja mais aqui, esse lugar ainda guarda quem eu fui. E eu não quero abrir mão disso. Não ainda. Não enquanto eu puder cuidar do jardim e assar um pão no domingo. Mesmo que ninguém venha comer. Teve uma manhã que choveu forte. Fiquei sentado na varanda olhando a chuva cair. E naquele barulho todo, eu chorei. Não sei por quê. Só chorei. Talvez seja porque no fundo a gente carrega lágrimas que nem sabe de onde vêm. E eu chorei sem vergonha, como quem limpa a alma. E depois que passou, me senti leve. Porque tem dores que a gente não pode guardar. Elas incham, sufocam. E às vezes tudo o que a gente precisa é deixar sair. E foi nessa mesma manhã que tomei uma decisão. Eu não vou pedir mais nada. Não vou cobrar ligação, visita, abraço. Não vou mais esperar. Porque esperar demais destrói a gente por dentro. Mas também, não vou fechar meu coração. Se algum deles voltar, se algum dia baterem aqui, eu vou abrir a porta. Não com raiva, mas com amor. Porque eu sou pai. E pai que é pai, nunca fecha a porta pro filho, mesmo depois de tudo. E se eles nunca voltarem, tudo bem também. Porque eu vou partir sabendo que amei. Que fui fiel à missão que Deus me deu, que fui João. O pai que criou 8 filhos sozinho, e que mesmo esquecido, ainda escolheu amar. Tem coisa na vida da gente que parece pequena, mas faz uma diferença danada. Um café quente na manhã fria, um bom dia sincero.
Uma música que toca no rádio e traz de volta o cheiro de um tempo que já passou. Esses dias, eu estava sentado no portão, como faço quase todo fim de tarde, só vendo o movimento. E passou um menino, devia ter uns 9 ou 10 anos, com uma mochila maior que ele. Olhou para mim, parou e disse: "Boa tarde, vô." Assim, do nada, com um sorriso bobo e verdadeiro. Eu só consegui sorrir de volta e acenar. Aquele menino nem me conhece, mas me chamou de vô. E aquilo me doeu num lugar que nem eu sabia que existia mais. Porque tem tempo, muito tempo, que eu não ouço ninguém me chamar assim com carinho. Vô, como se ainda fizesse parte de alguma coisa. E é aí que a gente percebe que não precisa de muito para abalar um coração velho. Basta um gesto simples para abrir de novo uma janela que estava fechada havia anos. Naquela mesma semana, a moça da farmácia me entregou o remédio e disse: "O senhor parece sozinho demais, viu? Se quiser, passa lá de vez em quando para conversar." Fiquei parado, sem saber o que dizer. Só consegui agradecer. A verdade é que ninguém mais fala comigo por querer. Só falam quando é preciso. Conta, entrega, cobrança, consulta. Mas ela falou porque quis. E isso me desmontou por dentro. Não chorei na frente dela, claro. Mas quando cheguei em casa e fechei a porta, sentei na cadeira da cozinha e chorei baixinho. Porque tem lágrima que não pede licença. Vem quando quer. E essa veio com força. Eu tenho andado meio cansado, confesso. Não só do corpo, mas da alma também. Parece que tudo pesa mais. A casa, as lembranças, o silêncio. Mas ao mesmo tempo, tem dias que acordo com vontade de mexer em alguma coisa. Pintei o portão esses tempos. Demorei 4 dias, com intervalo, com dor nas costas, mas pintei. Porque quis ver algo novo, algo limpo, algo meu. Aí comprei umas sementes na feira e comecei a plantar. Alface, salsinha, um pé de manjericão. Fiquei vigiando cada broto como se fossem filhos de novo. E quando o primeiro começou a crescer, eu sorri. Sorri de verdade. Me senti útil. Me senti vivo. Olhei para o céu e disse: "Ainda tem coisa dentro de mim, hein, Odete?" E tem mesmo. Porque apesar de tudo, apesar da mágoa, do esquecimento, da solidão, eu ainda sinto amor aqui dentro. E às vezes esse amor precisa sair de algum jeito. Outro dia, escrevi uma carta para o Daniel. Peguei papel, caneta, sentei na mesa e fui escrevendo sem pensar. Falei do que sentia, do quanto me fazia falta, do quanto ainda me preocupava com ele. Não era uma cobrança, era só um desabafo. Uma conversa que eu teria se ele estivesse sentado na minha frente, tomando café comigo. No fim da carta escrevi: "Se um dia quiser voltar, minha porta vai estar destrancada." Mas não mandei. Guardei na gaveta. Talvez um dia mande. Talvez não. Mas me fez bem escrever. Me aliviou. Porque às vezes a gente carrega palavras dentro do peito que ficam fermentando e precisam sair. Outro dia, sonhei com a Odete. Coisa rara. Sonho pouco. Mas nesse, ela estava ali, do meu lado, na nossa antiga cozinha, com o avental sujo de farinha e aquele olhar que me dizia tudo sem falar nada. Ela não disse uma palavra, só me olhou e sorriu. Mas eu acordei com uma calma no peito que fazia tempo que não sentia. Fiquei pensando nisso o dia inteiro. Talvez tenha sido só saudade. Talvez tenha sido um sinal. Vai saber. Mas me deu vontade de continuar, de seguir em frente, mesmo devagar. Tem uma moça aqui da rua, a Ana, que de vez em quando aparece com um pedaço de bolo. Diz que fez demais, que sobrou, mas eu sei que é por cuidado. Senta comigo na varanda, me faz perguntas da época em que aqui era tudo terra batida. Gosta de ouvir minhas histórias. Eu conto e ela escuta com atenção, como se eu estivesse contando um segredo do mundo. E de certo modo tô mesmo, porque quem viveu tanto tempo assim tem muito guardado. E é bom demais ver alguém se importar. Ela perguntou outro dia: "Seu João, o senhor já pensou em escrever tudo isso?" Eu ri. Disse que estava velho demais para ser escritor. Mas a ideia ficou na minha cabeça. Vai que... É estranho isso. A gente passa a vida inteira achando que vai ser lembrado pelas coisas grandes, pelas conquistas, pelos sacrifícios, pelas lutas. Mas no fim das contas,
O que toca de verdade são as coisas pequenas. Uma lembrança boba, um café bem feito, um boa tarde, vô. E é nessas horas que percebo que ainda há vida aqui. Que mesmo sozinho, mesmo sem os meus, o mundo ainda me mostra pedaços de carinho que valem mais que qualquer presente caro. Às vezes me pergunto se eles, meus filhos, têm essas mesmas saudades. Se lembram da casa, do cheiro do feijão, do som da nossa rádio velha, da minha voz chamando para tomar banho, das noites em que contava a história de cabeça, só para não deixar ninguém dormir triste. Eu me lembro. E isso basta. Eu me lembro por todos. Se um dia a vida me levar, espero que alguém encontre essas anotações, esse caderno velho onde comecei a escrever para não enlouquecer em silêncio. E que leia, que entenda. Que veja que, mesmo sozinho, eu continuei sendo pai. Continuei amando. Continuei vivendo com o coração aberto, ainda que machucado. Porque ser pai não é uma fase. É para sempre. Mesmo quando ninguém te chama mais assim. Tem coisa na vida que chega sem bater na porta. Sem avisar. Sem mandar recado. Sem dar tempo de preparar o coração. Às vezes é uma tragédia. Outras vezes é um milagre pequeno. Desses que a gente só entende depois que passa. E foi assim que aconteceu comigo. Era uma terça-feira qualquer. Nem quente, nem fria. O céu estava daquele jeito desbotado, sem sol e sem chuva. Eu tinha acabado de varrer o quintal e sentei na varanda, como de costume. Café requentado na xícara, rádio ligado baixinho num programa de notícia que eu nem ouvia direito. A cabeça estava longe, pensando em nada e pensando em tudo ao mesmo tempo. Foi aí que eu vi o menino. Vinha andando na calçada, mochila nas costas, uniforme de escola pública, cara de quem não gosta muito de estudar. Mas tinha algo no jeito dele que me prendeu. Um jeito meio familiar, não sei explicar. Ele olhava para o chão, chutava pedrinha, mas de vez em quando levantava os olhos e encarava as casas. Quando passou na frente do meu portão, parou. Ficou me olhando. E aí disse: "O senhor é o seu João?" Eu franzi a testa sem entender. Ninguém me chamava assim fazia tempo. Todo mundo por aqui só me chama de velho do portão, ou seu Joãozinho. Mas aquele menino falou com respeito, firmeza e uma curiosidade que me deixou intrigado. "Sou sim. E você é?" perguntei. Ele ficou meio sem jeito, coçou a cabeça, olhou para o chão. "Sou o Enzo, filho da Jéssica." Meu coração pulou. O nome da minha filha mais velha caiu dentro de mim como pedra em lago parado. Fez onda, fez memória, fez doer. A Jéssica, minha menina que dançava com o vestido rodado, que me escrevia bilhetinho escondido na marmita, que ficava no meu colo até os 10 anos. A mesma que não vejo há 6 anos, que sumiu sem explicação, que virou ausência. E agora, estava ali o filho dela, na minha frente, com os olhos dela, os mesmos olhos castanhos, expressivos, que apertavam quando riam. Fiquei sem fala. "Minha mãe mandou isso", ele disse, tirando um envelope dobrado do bolso da mochila. Ela escreveu, mas ficou com vergonha de vir. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Sentei ali mesmo, no banquinho da varanda, e abri devagar. A letra era dela. Eu reconheci na hora. Curvada, apressada, com os pingos do i sempre um pouco fora do lugar. E eu comecei a ler. A carta não era grande, mas era como se pesasse toneladas. Ela dizia que pensava em mim todos os dias, que sabia que tinha errado, que o tempo passou e a vergonha cresceu, que cada ano que não vinha era um muro a mais que ela mesma levantava, e que agora ela queria derrubar, mas não sabia como. "Pai, se ainda tiver lugar para mim aí no seu coração, me deixa voltar, mesmo que aos poucos." Foi com essa frase que ela terminou. Eu fechei os olhos. A carta tremia na minha mão. Engoli o choro que já estava quase escapando. O menino me olhava em silêncio, como se entendesse tudo sem precisar falar nada. Eu olhei para ele e vi. Vi a Jéssica pequena. Vi os olhos dela, o nariz dela, até o jeito de morder o canto da boca quando tá nervosa. "Você gosta de café?" perguntei. Ele deu um sorrisinho tímido e respondeu: "Nunca tomei."
Então entra. Hoje você vai aprender a tomar café como homem. E ele entrou. Fiz café novo, da forma que a Odete gostava. Passei no pano, coei devagar, botei na garrafa térmica velha. Peguei uns biscoitos caseiros que eu mesmo tinha feito na véspera e arrumei a mesa. Ele sentou curioso, olhando tudo. Minha mãe disse que aqui tinha cheiro de bolo toda a tarde. Eu ri. Ainda tem, às vezes, quando dá coragem. Conversamos, de tudo. Da escola, do time de futebol que ele torcia, dos jogos no celular. E eu contei histórias da infância da mãe dele. De quando caiu da goiabeira e ralou o joelho. De quando me fez prometer que ia na apresentação da escola e me desenhou com uma capa de super-herói. Ele ria, e eu ria junto, e por dentro, eu voltava. Aquele menino devolveu uma parte de mim que eu nem sabia que ainda estava viva. Ele me ouvia, com a atenção de quem quer, não de quem finge. Ficou umas 2 horas aqui. Antes de ir embora, ele me abraçou. Um abraço apertado, firme, quente. Minha mãe perguntou se o senhor quer que ela venha. Eu respirei fundo. Olhei para ele e disse: se ela vier, diz para não bater na porta. Diz para só empurrar. Porque aqui, filho, nunca precisa pedir licença para voltar. Quando ele saiu, eu fiquei parado olhando o portão fechado, com o envelope ainda na mão. E um sentimento que fazia tempo que eu não sentia. Esperança. Uma esperança com medo, é verdade. Porque o coração da gente vai ficando desconfiado com o tempo. Mas era esperança, mesmo assim. E foi naquela tarde, ali sentado com cheiro de café no ar e farelo de biscoito na mesa, que eu entendi. Às vezes a vida recomeça no detalhe. E quando eu menos esperava, uma porta começou a se abrir de novo. No dia seguinte acordei mais cedo que o costume. Nem dormi direito, na verdade. Fiquei virando na cama como quem espera barulho de chuva que não vem. O coração estava diferente. Não acelerado, mas presente. Como se dissesse: presta atenção. Passei o café no escuro mesmo, sem acender a luz da cozinha, só com a lamparina de canto acesa. E fiquei sentado, escutando o silêncio. Mas aquele silêncio era outro. Não era vazio. Era espera. Eu não sabia se ela vinha. Nem quando. Nem como. Só sabia que algo tinha mexido. E quando a vida resolve se mexer, a gente sente na alma. O Enzo apareceu de novo lá pelas 10, sozinho. Veio devolver o pote de biscoito, e antes que eu perguntasse, ele disse: ela tá vindo. Eu engoli seco. Agora? Ele assentiu. Tá estacionando ali na frente. Fiquei sem ar por 2 segundos, mas não mostrei. Ajeitei a camisa, respirei fundo e fui até o portão. E lá estava ela, a Jéssica, minha filha. A mesma menina que um dia jurou que nunca ia me deixar. A que dançava ao som da rádio, a que brigava com os irmãos e vinha pedir desculpa cochichando. Só que agora era mulher, diferente, mas igual. Tinha mais linha no rosto, mais cansaço no olhar, mas os olhos eram os mesmos. Os castanhos dela sempre disseram tudo. E naquele momento, diziam medo. Ela desceu do carro devagar. Parecia que carregava pedras nas costas. E eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer com as mãos. Ela veio andando até o portão. Parou na minha frente. A boca se abriu, mas a voz não saiu. E eu? Eu esperei. Não queria forçar. Não queria quebrar o pouco que ela teve coragem de construir. Pai, ela finalmente disse. E essa palavra me desmontou por dentro. Porque fazia anos que eu não ouvia. Pai. Só isso. Mas vinha com tanto peso que valia mais do que qualquer discurso. Me olhou com os olhos cheios. Me perdoa. Ela falou, baixa, quase sussurrando. Eu não soube voltar antes. Tive vergonha, tive medo, tive raiva de mim mesma. Eu não respondi, não naquele instante. Só abri o portão devagar, dei um passo para o lado e falei a única coisa que eu sabia. Entra, minha filha. E ela entrou. Entrou como quem pisa em memória. Parou na sala, olhou em volta, passou a mão nos móveis, nos porta-retratos, nos panos de crochê da mãe dela. Tá tudo igual, disse. Eu respondi. Tava esperando você. Sentamos à mesa.
O mesmo lugar de sempre. Como se o tempo tivesse parado só esperando aquele momento. E ficamos em silêncio por um tempo. Ela chorava quieta. Eu também. Mas nenhum dos dois sabia por onde começar. Eu me afastei porque doía ficar perto, ela disse. Sentia que toda vez que eu vinha aqui, tinha que encarar o tanto que eu te deixei sozinho. E eu não aguentava. Eu entendi. Não precisava justificar. O que machuca os filhos, muitas vezes machuca eles mais do que machuca a gente. Eu queria dizer isso, mas calei. Ela me contou da vida. Que casou, separou. Que criou o Enzo quase sozinha. Que teve depressão. Que pensou em vir tantas vezes e desistiu na última hora. Que via minhas fotos, meus bilhetes guardados e sentia um aperto que não sabia onde guardar. E que, quando o Enzo perguntou por mim, ela teve que parar de fugir. E eu escutei, como escutei a vida toda. Porque pai que é pai, ouve até o que fere, mas escuta com o coração. Eu não quis perguntar, por que tanto tempo, nem por que me deixou. Isso eu já tinha perguntado pro travesseiro por anos. Agora, tudo o que importava era que ela estava ali. O que mais me doeu não foi o sumiço. Foi saber que ela sofria longe, que chorou sem colo, que caiu sem saber onde segurar. E eu estava aqui. Sempre estive. Bastava ter vindo. Mas entendo. Às vezes a dor muda a rota da gente. No meio da conversa, ela se levantou. Foi até o quarto da mãe. Ficou ali parada na porta. Depois entrou. Demorou. Quando voltou, segurava um lenço da Odete. Apertava contra o peito como se abraçasse um pedaço do passado. Ela ia te perdoar também, sabe? Eu disse. Talvez até antes de você pedir. E ela sorriu chorando. Eu sei. É por isso que eu vim. Antes de ir embora, me abraçou. E foi um abraço longo, apertado. Corpo inteiro, quente. Eu fechei os olhos. E naquele momento eu não estava mais sozinho. Ainda tinha 7 para reencontrar. Ainda tinha um mundo de silêncio para quebrar. Mas ali, com a Jéssica no meu peito, eu entendi. Já não era mais silêncio absoluto. Já era som. Já era início. Já era amor voltando devagarinho, como quem sabe que a porta nunca esteve trancada. Tem silêncio que é escolha. Tem distância que não veio da vergonha, nem da correria, nem da saudade escondida. Veio da raiva. E essa, meu filho, essa é a mais difícil de curar. Porque quando alguém se afasta por mágoa, ele constrói um muro por dentro. E muro por dentro não se vê, só se sente. E foi o que aconteceu com o Zeca. O Zeca sempre foi diferente dos irmãos. Desde pequeno, mais calado, mais fechado no canto dele. Inteligente, cabeça rápida, mas com um orgulho que às vezes pesava mais do que a idade. Era desses que, se caía da bicicleta, levantava sem chorar só para não dar o braço a torcer. Quando ficou adolescente, virou desafio. Se eu dizia não, ele fazia. Se eu falava por aqui, ele ia por lá. E eu, naquele tempo, ainda me perdia entre ser firme demais ou ceder demais. Tentei ser pai do jeito que eu sabia, do jeito que aprendi com o mundo e com a vida. Talvez tenha errado a mão com ele. Talvez tenha cobrado demais, falado de menos. Mas eu nunca deixei de amar. O problema é que o Zeca carregou coisa que eu nem sabia que tinha deixado. E a última conversa que a gente teve, há quase 8 anos, ainda dói no peito. Foi no batizado do Neto, filho do Tonho. Ele chegou atrasado, eu reclamei, ele respondeu atravessado. E pronto. A chama pegou fogo. Discutimos feio. Ele me acusou de ter sido duro demais, de ter dado mais atenção para os outros do que para ele. Eu tentei me defender. Disse que fiz o que pude. Mas ele não quis escutar. Disse que cansou de tentar agradar e nunca ser visto. Que sempre se sentiu o filho invisível. E ali, bem no meio da festa, com todo mundo fingindo que não estava ouvindo, ele virou as costas e foi embora. E nunca mais voltou. Nunca mais. Eu tentei. Liguei, mandei mensagem, escrevi carta. Nada. Um buraco se abriu entre nós e ele nem quis saber de tapar. E com o tempo, eu aceitei. Mas nunca esqueci. Porque o amor de pai não apaga. Só muda de lugar. Fica mais fundo, mais quieto. Mas ainda está ali. E por mais que eu quisesse esquecer aquela briga,
Toda vez que passava perto da caixa onde guardo as fotos, os olhos dele me encaravam. E doíam. Depois que a Jéssica apareceu, eu confesso que criei esperança. Uma esperança boba, talvez, mas real. Comecei a pensar, vai que ele também reaparece. Vai que o tempo amoleceu o coração. E foi numa manhã nublada, dessas que nem parece que vai acontecer nada, que aconteceu. O Tonho apareceu de surpresa. Primeiro filho a entrar aqui depois da Jéssica. A gente se abraçou. Ele disse, pai, não fica bravo. Mas eu falei com o Zeca. Na hora meu corpo endureceu. E? Perguntei. Ele quer vir conversar. Fiquei mudo. 2 dias depois, ele veio. Quando o Zeca entrou naquele portão, parecia um estranho. Camisa social, olhar duro, barba feita. Um homem que não parecia meu filho. Mas era. E meu coração sabia. Ele entrou devagar, olhou em volta, ficou parado na sala como quem não sabe onde sentar. Eu ofereci café. Ele recusou. Ficamos frente a frente, com uma distância que ia além da mesa. E foi ele quem começou. Pai, eu não vim pedir desculpa, vim para ouvir, porque até hoje eu só falei e nunca escutei. Respirei fundo. E o que você quer ouvir, Zeca? Quero saber se o senhor lembra. Se o senhor lembra que eu ficava acordado te esperando voltar da obra. Que eu escondia os boletins ruins com medo da sua bronca. Que eu jogava futebol só para tentar te impressionar. Quero saber se o senhor sabe que eu só queria ser visto. Só isso. Eu não falei na hora, porque a garganta travou. Mas depois de alguns segundos, respondi com o que eu tinha. Eu sei, Zeca. Mas eu não sabia na época. Eu estava ocupado demais tentando ser tudo. Estava cansado, com medo, tentando manter a casa de pé. E nisso, eu deixei passar muita coisa. Talvez eu tenha falhado contigo mais do que imagino. Mas nunca foi por falta de amor. Foi por falta de saber. Ele abaixou a cabeça. Ficamos em silêncio. Um silêncio diferente. Cheio. Vivo. Doído. E aí ele fez algo que eu nunca esperei. Pegou do bolso uma foto. Era ele pequeno, no meu colo, no dia da escola. A mãe guardou isso. E eu também. Olhou para mim. Eu guardei porque ainda tinha coisa boa. Só que eu precisava ouvir do senhor que eu importei. Nem que fosse tarde. E eu disse. Disse olhando no olho. Você sempre importou. Você era meu menino teimoso, difícil, mas era meu. Eu só não sabia te mostrar. E foi só aí que ele chorou. Pela primeira vez, o Zeca chorou na minha frente. E o choro dele lavou um pedaço do meu passado que estava seco demais. A gente não se abraçou. Não ainda, mas ele ficou. Tomou café depois. Falou do trabalho, da vida. Me perguntou da horta. E na hora de ir embora, parou na porta e disse, se eu voltar mais vezes, o senhor deixa? Eu sorri. Aqui não precisa pedir, só aparece. E ele saiu. Mas deixou uma coisa ali. Esperança. Porque nem todo filho volta com flores. Alguns voltam com farpas, com vergonha, com raiva. Mas voltam. E quando voltam, ainda é tempo. A gente passa a vida inteira esperando que certas coisas aconteçam do jeito certo. Que o filho volte porque sentiu saudade. Que peça desculpa porque percebeu. Que procure a gente porque ama. Mas o tempo ensina diferente. O tempo mostra que, se a gente não se mexer, ele leva tudo. E não devolve. Ele não tem paciência com quem só espera. E foi por isso que eu decidi que, dessa vez, eu é que ia atrás. Não por carência, nem por desespero, mas porque o amor de um pai, às vezes precisa ser mais teimoso que o silêncio de um filho. Depois que a Jéssica veio, e depois que o Zeca apareceu do jeito torto dele, algo dentro de mim começou a mudar. Não era esperança. Era outra coisa. Um tipo de inquietação. Eu comecei a pensar mais no Daniel, o filho que sempre foi o mais distante, mesmo quando morava perto. Ele era calado, metódico, cheio de manias, tinha uma cabeça brilhante, lia tudo, guardava tudo, mas guardava sentimentos também. Nunca foi de abraço, nunca foi de eu te amo. Mas cuidava da mãe com um zelo que não cabia no corpo magro dele. Depois que a Odete morreu, ele se calou mais ainda. Sumiu aos poucos.
E um dia, sumiu por completo. Eu mandei cartas, ele respondeu uma só. Fria, educada. Agradecia a lembrança, dizia que estava tudo bem, mas que preferia manter distância. Dizia que era por saúde mental, que o passado pesava demais. Nunca entendi direito, mas respeitei. Respeitei tempo demais. E agora, tô com medo de ter esperado demais. Sonhei com ele esses dias. No sonho, ele estava sentado na rede, com a Bíblia aberta, lendo baixinho, igual fazia quando era menino. E eu chamava ele, mas ele não respondia. Só olhava. E sumia. Acordei com o peito travado, com a sensação de que, se eu não fosse, não ia vê-lo mais. Foi então que decidi. Vesti a melhor camisa que eu tinha. Passei perfume velho que sobrou do aniversário de 70 anos. Botei o sapato engraxado. E saí. Peguei o ônibus da linha velha. 2 horas até o bairro onde me disseram que ele estava morando. Fui segurando no corrimão, pensando em tudo que eu ia dizer. Mas a verdade é que eu não sabia. O que se diz para um filho que pediu distância? Que disse me deixa? Será que eu ia bater na porta e ouvir ela se fechar? Será que ia ter coragem de olhar nos olhos dele e perguntar: por quê? Desci no ponto errado. Andei mais do que devia. Suando, cansado, com o joelho doendo. Mas fui. Quando cheguei no prédio, minhas mãos tremiam. Fiquei parado na frente do portão. Um prédio simples, antigo. Apertei o botão do interfone. Ninguém atendeu. Apertei de novo. Nada. Esperei 5 minutos. Pensei em desistir. Dei 2 passos para trás. Mas aí ouvi a voz. Pai? Virei. E lá estava ele, Daniel. Com a mesma expressão contida, o mesmo olhar analítico. Mais magro, mais velho, com os ombros caídos. Mas era ele. Fiquei sem fala. Ele abriu o portão. Disse: o senhor veio. E aquilo já era tudo. Entramos. O apartamento dele era limpo, arrumado, silencioso. Livros por todo canto. Uma caneca de chá na mesa. Um rádio tocando baixinho música clássica. Eu me sentei. Ele ficou em pé por uns segundos, depois sentou também. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que fala sozinho. E aí ele disse: eu achei que o senhor tivesse me esquecido. E eu achei que você não queria mais ser lembrado. Respondi. Ele abaixou a cabeça. E só aí eu vi o que ele carregava. Cansaço, mágoa, medo. Eu precisava me afastar, pai. Eu estava quebrado por dentro. Tinha raiva de tudo. Da morte da mãe, da nossa infância, do jeito que o senhor cobrava. Eu não sabia lidar. Então fugi. Você podia ter dito isso, falei. Talvez eu não tivesse entendido na hora, mas eu teria escutado. Ele assentiu, mas eu não sabia como dizer. Então eu me calei. E eu olhei para ele, meu filho feito homem, e percebi que o tempo muda a cara da dor, mas não apaga ela, e que às vezes o que o filho sente, o pai nem imagina. Daniel, eu não vim aqui para te cobrar, nem para te convencer de nada. Eu vim porque eu senti que se eu não viesse agora, talvez não viesse mais, e eu não quero partir com esse silêncio entre nós. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e não disse nada, mas os olhos dele disseram tudo. Tem uma hora da vida em que a gente para de esperar o momento certo e começa a entender que às vezes o melhor momento é agora, mesmo se ninguém vier, mesmo que dê errado, mesmo que doa. E foi isso que eu pensei, numa tarde de quinta-feira, sentado na varanda olhando para o pé de alecrim com uma caneca de café quase fria na mão. E se eu tentasse? Não para refazer o que foi, isso já se foi, mas para tentar um outro jeito, uma nova forma de estar junto, mesmo que fosse só por uma tarde. Mesmo que fosse com silêncio no meio e lembrança nos olhos. Fazia tempo que eu não pensava na família como um todo. Depois de tantos sumiços, tantos silêncios, comecei a ver cada filho como um caso isolado, um problema por vez, uma saudade por vez. Mas agora, com a Jéssica aparecendo, o Zeca voltando meio torto, o Daniel abrindo a porta mesmo sem dizer muito, eu senti que havia uma fresta, um espaço para tentar algo que nunca ousei, juntar todos, não como festa, não como obrigação, mas como convite, como gesto.
Como despedida antecipada, talvez. Não falei isso para ninguém. Fiquei só com o pensamento por uns dias, maturando como fruta no sol, esperando ficar doce o suficiente para virar ação. E aí comecei a planejar. Pensei num almoço, coisa simples. Galinhada, farofa, suco de caju. A comida da Odete. A comida que sempre uniu todo mundo. Aquela panela grande, de ferro, que só ela sabia usar direito. Eu ainda tenho. Guardei como quem guarda um altar. Fui limpando devagar, tirando a poeira, lembrando dos domingos barulhentos. E foi ali, esfregando aquela panela, que decidi. Vou convidar todos, mesmo os que não vierem, mesmo os que ignorarem. Escrevi uma mensagem para cada um, na mão, papel e caneta, como antigamente, sem cobrança, só convite. Dizia assim: filho, no próximo domingo vou fazer a galinhada da sua mãe, aquela que você sempre dizia que era a melhor do mundo. Vai ter farofa, suco de caju e a mesa posta com o mesmo carinho de sempre. Se puder, venha. Se não puder, eu vou entender. Mas saiba, a porta vai estar aberta e o prato vai estar lá. Com amor, seu pai, João. Fui até os Correios, postei tudo. E voltei para casa com o coração meio tonto. Não sabia o que esperar. Não sabia se era esperança ou burrice. Se era coragem ou só teimosia de velho. Mas fiz. E isso já era mais do que eu tinha feito em anos. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e calma. Acordava cedo, limpava a casa, lavava as janelas, passava pano nos móveis, como se fosse receber visita importante. E era. Cada filho meu era mais que importante. Era parte de mim, mesmo que eles tenham esquecido isso por um tempo. A Jéssica me ligou 2 dias depois, a voz emocionada. Disse que viria, que traria o Enzo, que ajudaria com a salada. Sorri. O Zeca respondeu por mensagem. Não prometo, mas vou tentar. Hoje já era mais do que eu esperava. O Tonho me ligou dizendo que talvez os filhos dele também viessem. O Daniel, nada. Nenhuma resposta. E os outros 4, silêncio absoluto. Mas eu não desisti. Continuei preparando tudo como se fossem vir os 8. Porque esperança, quando bem cuidada, vira força. No sábado fui ao mercado cedo. Comprei as coisas. Escolhi o frango com calma. Peguei caju fresco. Voltei para casa e comecei a temperar tudo do jeito que a Odete fazia. Na hora de cortar a cebola, chorei. Mas não era só a cebola, não. Era lembrança demais. Era cheiro demais. Era ausência demais. Mas continuei. No domingo, acordei antes do sol. Cozinhei como se estivesse cozinhando para um batalhão. Arrumei a mesa grande, com os 8 pratos, talher polido, copo de vidro, pano de prato da Odete. Coloquei música antiga para tocar baixinho, só para preencher o ar. E esperei. Às 11 horas, nada. 11h30, silêncio. Meio-dia, a campainha tocou. Era a Jéssica. Com o Enzo, com um sorriso de lado e uma travessa na mão. Fiz maionese, ela disse. E eu quase desabei. Abracei os 2. Logo depois, chegou o Tonho com a esposa e 2 filhos. Bagunça boa, risada solta. Me emocionei. O Zeca apareceu por último, sem muita fala, mas com um pudim na mão. A mãe gostava, né? Disse. E foi o suficiente. Daniel não veio, nem os outros. Mas ali, naquela mesa, com 5 lugares preenchidos e 3 vazios, eu senti algo que não sentia fazia anos. Lar. Comemos, rimos, contamos história. Falamos da mãe, do tempo, das lembranças, do que a gente era. E ali, no meio da comida e dos olhares cruzados, uma coisa ficou clara para mim. Não importa se a família está inteira. O que importa é que ela ainda respira. E enquanto ela respira, a chance. Na hora de ir embora, a Jéssica ficou por último. Me abraçou e disse: pai, o senhor ainda é o centro de tudo, mesmo quando a gente esquece. E aquilo foi mais do que eu podia pedir. Tem coisa que a gente só entende quando perde o chão. Quando o mundo dá aquele baque que não avisa, que não espera, que só vem. E às vezes é preciso isso. Um susto, um corte, uma freada brusca da vida para que todo mundo pare e veja o que estava ignorando.
Comigo foi assim, porque eu não juntei todos os meus filhos com carta, nem com comida, nem com saudade. Juntei no hospital. Era uma quarta-feira comum. Sol forte. Eu estava no quintal, varrendo umas folhas, quando senti a tontura. Uma leve, depois forte. A visão embaçou. O coração apertou. E antes que eu pudesse pensar, apaguei. Não lembro da queda. Só do barulho da vassoura caindo. Depois, escuro. Acordei já no hospital, cercado de luz branca, cheiro de álcool e máquina apitando. Tinha uma enfermeira ao lado. O senhor teve um princípio de AVC, mas chegou a tempo. Eu não sabia onde estava direito, mas sabia que não era o fim. Não ainda. O susto correu rápido. A Jéssica foi chamada primeiro, e foi ela quem avisou os outros. Um a um foram aparecendo. Primeiro, os que já tinham voltado. Depois, os que eu nem imaginava mais ver. E de repente, meu quarto parecia a sala de domingo da casa antiga. Todos ali. Uns em pé, outros sentados, uns calados, outros com os olhos vermelhos. Mas estavam, os 8. O Tonho me segurava a mão. O Zeca ficava de canto, mas não tirava os olhos de mim. A Luciana, que fazia 5 anos que não aparecia, me chamava de pai baixinho, como se redescobrisse a palavra. E o Daniel, o Daniel, estava ali, sentado na cadeira mais afastada, mas presente. Olhava para o chão, depois para mim, depois de novo para o chão. Mas estava lá. E eu, mesmo fraco, mesmo com a fala embolada, consegui sorrir. Um sorriso torto, mas cheio. Porque naquele quarto, eu vi a família que eu construí. Partida, sim, cheia de rachadura. Mas ali, reunida. Como eu sonhei tanto. Os médicos disseram que era preciso repouso, cuidado, que a pressão estava alta, que o coração estava cansado. E eu sabia. Sabia que não dava para fingir mais que o corpo era jovem. Mas também sabia que meu coração, mesmo cansado, estava mais cheio do que nunca. Porque naquele hospital, sem convite, sem galinhada, sem música, o que nos uniu foi a verdade, a urgência, o medo da perda. A Jéssica tomou a frente de tudo. Organizava os horários, falava com os médicos. O Enzo vinha me ver todo dia, com a mesma alegria nos olhos. O Zeca me levou o livro. O Daniel passou a noite uma vez. A Luciana, que sempre foi mais ausente, lavou minha roupa do hospital como se estivesse lavando culpa. E eu recebia tudo isso sem julgamento. Sem por que demorou? Sem onde vocês estavam? Porque naquele momento, só o agora importava. Fiquei ali por quase 2 semanas. E em cada dia, eu fui vendo eles se encontrando também, conversando entre si, trocando ideia, rindo de coisa antiga, chorando de coisa guardada. Era como se minha cama fosse ponto de encontro de memórias, um altar improvisado daquilo que sobrou da gente, e que aos poucos voltava a ser inteiro. No penúltimo dia, pedi para um deles trazer minha Bíblia. E escrevi, na folha em branco do começo, com a letra trêmula: Não esperem a morte para lembrar do amor. O tempo passa, mas o amor só se esconde. Todos viram, todos leram, e eu vi nos olhos deles que algo tinha mudado. A ficha caiu, porque a vida não dá garantias. A gente acha que vai ter tempo para perdoar depois, para visitar mês que vem, para ligar semana que vem. Mas o tempo não combina nada com a gente. Ele só vai. E quando a gente vê, já foi. Recebi alta numa sexta-feira. Voltei para casa fraco, mas leve. E na semana seguinte, sem combinar, eles voltaram. Um por um. A Jéssica trouxe o Enzo com bolo de milho. O Tonho consertou a torneira da cozinha. A Luciana trouxe flores. O Zeca varreu o quintal sem falar nada. E o Daniel só sentou comigo na varanda. Tomamos café. E pela primeira vez ele disse: Pai, obrigado por ter vindo me buscar. E eu sorri. Você também veio. E ele assentiu. Mas porque o Senhor começou. E ali eu soube. A porta da minha casa nunca mais ia estar fechada. Hoje é domingo. Acordei com o som do rádio ligado, igual a Odete fazia. O cheiro do café invadiu a casa antes mesmo de eu levantar. A Jéssica tinha vindo mais cedo. Trouxe o Enzo
colocou a água no fogo e foi mexendo as coisas como se nunca tivesse ido embora. A cozinha que um dia parecia grande demais para mim, agora parecia cheia de novo. O Tonho apareceu com os meninos, a Luciana trouxe pudim e o Zeca chegou calado, mas com o jornal debaixo do braço, como se isso fosse um jeito de dizer, tô aqui. E eu, sentado na cadeira da varanda, só observei. Não disse nada, só agradeci por dentro. Porque depois de tudo, eu ainda estou aqui. Não sou mais o mesmo. O AVC me deixou mais lento. Às vezes esqueço as palavras. Às vezes a mão falha. Mas minha cabeça tá firme. E o coração também. E talvez seja isso que mais importa. Porque o corpo enfraquece, mas o amor, não. Ele só muda de jeito. E agora, eu amo com silêncio, com gesto, com olhar. Não preciso mais de grandes palavras. Preciso só de presença. E eles estão voltando, aos poucos. Cada um do seu jeito. Mas estão. Esses dias, sentei com o Daniel na sala e a gente ficou meia hora sem falar uma palavra. Só ouvindo o barulho da casa, o riso da Jéssica na cozinha, o Enzo mexendo nas panelas, o rádio tocando modão antigo. E ele me olhou e disse, pai, isso aqui é o que a gente perdeu, né? E eu respondi, não perdeu, filho. Só esqueceu onde tinha deixado. Porque foi isso. A gente não perdeu a família. A gente só esqueceu de regar, de cuidar, de sentar junto, de escutar. Mas agora tem um recomeço. Não aquele das propagandas, cheio de sorrisos perfeitos. Um recomeço real, com marcas, com pausas, com desconforto, mas também com verdade. Outro dia, a Luciana me abraçou por trás enquanto eu lavava a louça. Pai, desculpa por ter sumido tanto tempo. E eu respondi com a mão molhada e o coração cheio. Você voltou. É isso que importa. Porque agora eu aprendi que a saudade só vira rancor quando a gente deixa ela apodrecer. Se a gente guarda com cuidado, ela vira saudade boa. E quando vira saudade boa, ela chama de volta. Traz de volta. E foi isso que aconteceu. Minha mesa já não tem mais 8 lugares ocupados. Mas tem barulho, tem gente entrando e saindo, tem almoço improvisado e café com visita. Tem a vida voltando de mansinho. E eu só observo. Com gratidão. Coloquei um bilhete na geladeira outro dia, escrito com a letra trêmula, mas com a alma firme. Dizia assim, a casa tá aberta, o café tá passado, se lembrar de mim, passa aqui. E desde que coloquei, nunca mais passou um fim de semana sem alguém bater no portão. Agora eu entendo. Tudo o que eu vivi, valeu a pena. Cada noite sem dormir, cada roupa lavada, cada refeição dividida. Mesmo os anos de silêncio, mesmo os aniversários vazios, tudo serviu para chegar aqui. Onde eu posso dizer, com a voz que me resta, fui um pai presente, fui um homem inteiro, fui esquecido. Mas fui lembrado a tempo. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, você teria agido diferente se estivesse no meu lugar? Eu vendi minha casa, dei todo o dinheiro para os meus filhos, e pouco tempo depois me deixaram num asilo, como quem deixa um móvel velho na calçada. Nem olharam para trás. Fiquei dias esperando uma visita, um bilhete, qualquer sinal de lembrança, mas nada. Silêncio. Fui esquecido por quem eu mais amei. E é por isso que hoje eu decidi contar essa história. Porque tem dor que a gente não pode mais carregar calado. Então faz assim, escuta essa história até o fim e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Depois me conta qual parte dela tocou teu coração de verdade. E de qual cidade você está me ouvindo. Sabe o que dói mesmo? Não é a solidão, é o esquecimento. É saber que você foi tudo para alguém e de repente não é mais nada. Foi num domingo de tarde que me deixaram lá. O céu estava nublado, o vento batia leve e eu ainda lembro do cheiro do banco de trás do carro. Meu filho disse que a casa estava ficando apertada, que era só por uns dias, até ajeitarem as coisas. Eu sorri. Fiz que acreditei. Só não sabia que aquela seria a última vez que eu ia ver o portão da casa onde ajudei a criar meus netos. Eu sou o Pedro, 78 anos, 42 dedicados à construção civil.
Comecei de servente, virando massa, carregando pedra. Fui crescendo, aprendendo com os mais velhos. Virei mestre de obras. Não tinha diploma, mas tinha responsabilidade. Tinha respeito e, principalmente, tinha o porquê. Meus filhos. Tudo era por eles. Acordava às 4, tomava café sozinho na cozinha e saía antes do sol nascer. Voltava à noite, suado, cansado, mas com o coração em paz, porque eu sabia o motivo. Eles comiam bem, estudavam, tinham roupa boa. Nunca deixei faltar. Nunca. A gente morava numa casinha simples no começo, mas com o tempo fui juntando. Cada 13º, cada extra de obra, cada hora a mais em feriado. Tudo guardado. Minha esposa, a Lúcia, era meu alicerce. Firme, serena, ela cuidava de tudo enquanto eu estava na rua. Comida, roupa, lição de casa, afeto. Ela era o abraço da casa. Quando ela se foi, há quase 15 anos, parece que a casa perdeu a cor. Os filhos já estavam crescidos, formados. Um era engenheiro. O outro tinha empresa própria. A menina, professora. Todos criados com sacrifício e com amor. Depois que a Lúcia partiu, eu continuei na casa por um tempo. Mas veio o papo de: pai, o senhor está muito sozinho. Por que não vende a casa e vem morar com a gente? No começo eu hesitei, mas eles insistiram tanto, mostraram que era para o meu bem, que eu ia ter companhia, ia ver os netos crescerem, me convenceram. Vendi a casa, dividi o dinheiro entre os 3, um pedacinho para cada um. Fiquei só com um pouco para não depender, mas fiz de coração, de pai, de quem acredita que família é alicerce, e fui morar com o mais velho. No início, até parecia verdade. Eu tinha meu quartinho. A netinha vinha me abraçar, me mostrar os desenhos. Me chamava de vovô Cimento, porque ela dizia que eu era forte igual prédio. Mas o tempo foi passando. O carinho virou pressa. A conversa virou silêncio. A presença virou incômodo. Começaram os olhares atravessados na hora do jantar. As reclamações de que eu deixava a TV alta, de que usava o chuveiro por muito tempo. Um dia, o filho da minha nora, que nem meu sangue é, falou bem assim: esse velho não tem casa, não? Eu ouvi. Eles fingiram que não. Fiquei quieto, porque a gente aprende que grito de velho ninguém escuta. Só pesa, só atrapalha. Passei a comer depois deles, a sair menos do quarto. Um domingo, meu filho me chamou para dar uma volta. Disse que íamos visitar um amigo dele que cuidava de idosos. Eu fui, inocente. Fui de camisa passada, sapato limpo. Até levei minha escova de dentes. Vai que a gente dormisse fora. Chegando lá, o portão era grande, branco. Um lugar limpo, cheiroso, com outras pessoas da minha idade sentadas no pátio, como plantas que ninguém mais colhe. Ele me olhou e disse: pai, é só por um tempo. Aqui o senhor vai ser bem cuidado. Eu não chorei, nem discuti. Só fiquei olhando para o banco do carro enquanto ele ia embora. O tempo ali não passa. Ele escorre, como se o relógio tivesse preguiça. Os dias são todos parecidos. Café às 7, almoço ao meio-dia, chá às 4. Visitas? Nenhuma. Nem ligação, nem bilhete. O Natal passou. O Ano Novo. Meu aniversário. Silêncio. E eu aqui, deitado num quarto que não é meu, ouvindo o rádio de um senhor que ronca pesado do lado, pensando no que eu fiz de errado. Será que foi amar demais? Será que foi confiar demais? Porque eu dei tudo, tudo, cada moeda, cada noite sem dormir, cada dor na coluna, tudo por eles. Tem hora que eu penso que talvez, se eu tivesse sido mais duro, mais distante, talvez tivessem me respeitado mais. Mas eu não sei ser assim. Nunca soube. Fui criado com pouco, mas com afeto, e quis dar isso para eles em dobro. Só não esperava que no fim da estrada eu ia ficar de fora da casa que ajudei a construir. Não é nem pelo conforto, é pelo vazio, pelo eco que a alma faz quando ninguém responde. Outro dia, uma das cuidadoras me trouxe um desenho de uma criança. Disse que uma escola tinha mandado cartinhas para os velhinhos. O meu desenho tinha uma frase escrita com letra torta.
Você é importante para mim. Eu chorei. Chorei como criança. Porque faz tempo que ninguém me dizia isso. Ali, naquele pedaço de papel com cor de giz de cera, eu encontrei mais carinho do que em anos de silêncio. E sabe o que é mais estranho? Eu não tenho raiva deles. De verdade. Tenho saudade. Uma saudade que não grita, mas que pesa. Uma saudade que não pede volta, mas pede perdão. Um dia talvez eles entendam. Talvez a vida ensine. Ou talvez não. A gente não manda nisso, mas aqui dentro ainda mora um pai, um avô, um homem que deu tudo, que perdeu a casa, mas não perdeu a esperança. E foi nesse lugar, onde me deixaram, que eu comecei a me encontrar. Eu conto isso não para que sintam pena, mas para que ouçam, para que pensem, porque o que se faz com um velho diz muito sobre o que se é. E olha, às vezes, só o que a gente quer é que alguém lembre que a gente existe. Agora me conta você, se fosse no meu lugar, o que teria feito? E aproveita, diz pra mim, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? Tem coisa que ninguém vê, mas a gente sente no corpo. A ausência pesa no ombro, a saudade dói nas juntas. Aqui no asilo, ou instituição de longa permanência para idosos, como eles falam bonito, a rotina é feita de espera. Espera o café, espera o banho, espera alguém lembrar que você tá vivo. Mas o que mais dói é esperar um nome que não chamam mais. O telefone tocava todo dia quando cheguei aqui. Eu corria lá na frente achando que era para mim. Nunca era. Depois de um tempo, parei de levantar. Aprendi que esperança demais quebra a gente por dentro. Eu não tô dizendo que aqui é ruim. Não. Os cuidadores fazem o que podem. São gentis, alguns até se apegam a gente. Mas não é lar. E sabe por quê? Porque ninguém aqui te conhece. Não o verdadeiro você. Ninguém aqui viu você jovem, correndo atrás de ônibus, trocando fralda de filho, plantando árvore no quintal. Aqui, a gente vira seu Pedro da cama 4. Mas eu fui tanta coisa antes disso. E ninguém pergunta. Meu quarto é pequeno. Tem uma cama, uma cômoda e uma janelinha que pega o sol da manhã. Tem dias que eu passo horas olhando aquela luz entrar, se arrastar pela parede, até sumir. Às vezes eu falo com ela. Com a luz, digo bom dia, agradeço pela visita. Porque tem manhã que nem isso aparece. E quando não tem sol, o dia fica mais longo. Lembro de uma vez, logo no começo, uma voluntária veio aqui e perguntou se eu queria escrever uma carta para os meus filhos. Eu ri, mas escrevi. 3 cartas, uma para cada. Escrevi com calma, sem cobrança. Só contando que eu estava bem, que sentia falta deles, que queria saber dos netos. Nunca recebi resposta. Nenhum bilhete. Nenhum obrigado. A moça que levou, depois de semanas, só me disse: eles receberam sim. E isso ficou ecoando na minha cabeça. Eles receberam. E mesmo assim, nada. Você começa a pensar que talvez tenha exagerado nos sacrifícios. Que talvez amar demais também seja erro. Eu dei minha casa, minhas economias, meu tempo, tudo com alegria. Só que o mundo gira, e quando você vê, tá sentado numa cadeira de rodas, esperando alguém lembrar que você também já foi necessário. Mas olha, nem tudo aqui é dor. A vida é danada. Sempre dá um jeito de plantar uma semente no meio da pedra. Tem uma senhora aqui, a dona Elvira. 76 anos, ranzinza no primeiro olhar, mas coração do tamanho do céu. No começo, ela não falava comigo, só bufava. Depois de uns dias, me ofereceu uma bala de hortelã. Quer? Eu aceitei. E naquele momento, algo mudou. A gente começou a conversar, devagar, falar do tempo, dos filhos, dos netos. Descobrimos que moramos na mesma rua anos atrás, sem nunca se cruzar. Ela me contou que foi professora a vida toda, que ajudou os sobrinhos a se formarem, mas que na velhice foi considerada peso. Entende? A mesma mão que ensinou a escrever foi empurrada para cá como se fosse incômodo. E ali, sentados no jardim, 2 estranhos viraram companhia um do outro. A gente combinou de se encontrar todo fim de tarde. Ficamos lado a lado, sem dizer muita coisa, só olhando o céu.
Isso passou a ser meu melhor momento do dia. Um dia, ela me olhou e disse: "A gente ainda tá aqui, Pedro. Isso quer dizer alguma coisa." E eu nunca mais esqueci, porque é verdade. A gente ainda tá aqui. Ainda respira, ainda sente. Ainda tem memória e amor guardado. Só falta quem queira escutar. Outro momento marcante foi quando um dos cuidadores mais novos, o Rafael, veio me perguntar como era trabalhar na construção. Ele disse que o pai dele também foi pedreiro e que ele sempre admirou isso. Eu contei das obras, das enchentes, das gambiarras que salvavam o dia. Ele riu. Riu de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti útil. Eu vi no olho dele que ele estava ouvindo de verdade. Não era cortesia, era interesse genuíno. E aquilo me lembrou quem eu era. Tem tanta coisa que a idade não apaga. A gente ainda tem história, meu filho. A gente ainda tem o que ensinar. Só falta quem pare para ouvir. E às vezes, isso vem de quem a gente nunca imaginou. Não dos filhos nem dos netos, mas de um jovem cuidador, ou de uma senhora no jardim, ou até de uma criança que manda um desenho com um "você é importante para mim". Eu aprendi que a solidão não é o fim. É só uma curva no caminho. Às vezes a gente vira sozinho, mas lá na frente encontra gente boa. Eu ainda espero que meus filhos voltem, que passem aquela porta e digam: "Pai, a gente se arrependeu." Mas se não vierem, eu também já não sou mais o mesmo. Eu me reconstruí, em silêncio, com cicatriz, mas de pé. O asilo virou meu lugar, mas não meu fim. Aqui, eu renasci. De um jeito torto, talvez, mas renasci. Porque no fim, a vida sempre encontra um jeito de florescer. Mesmo quando a gente acha que já não tem mais raiz, a gente nunca sabe o que o tempo guarda. Nem sempre ele traz resposta, mas às vezes, ele traz reencontro. Foi numa tarde morna de terça-feira que o telefone da recepção tocou mais do que de costume. Eu não dei atenção no começo. Estava no jardim, sentado na sombra da única árvore que ainda dá flor ali dentro. Mas aí uma das cuidadoras, a Marina, veio até mim, meio sem jeito. "Seu Pedro, tem uma visita para o senhor. Tá lá na frente." Meu corpo gelou. O coração disparou devagar, como quem acorda com medo de sonhar de novo. "Visita? Para mim?" Levantei devagar. As pernas tremiam como se fossem andar pela primeira vez. Atravessei o corredor com o estômago embrulhado. Era como se cada passo me puxasse de volta para o passado. Mas continuei. Quando virei na entrada, lá estava ela, minha neta. A mesma que me chamava de vovô Cimento quando era pequena. A mesma que sumiu depois que fui trazido para cá. Tava ali, com o rosto mais maduro, mas o mesmo olhar doce da infância. Ela ficou parada por uns segundos, como se também não soubesse por onde começar. E eu só consegui sorrir. "Oi, vô. Desculpa ter demorado tanto." Só essas palavras. E eu já não consegui mais segurar. Senti um nó vindo da garganta pro peito. Uma mistura de alívio, dor e surpresa. Ela veio e me abraçou. Um abraço apertado, de quem ficou tempo demais longe. E naquele instante, eu soube, alguma coisa tinha mudado. A gente foi até o jardim, sentamos lado a lado. Ela disse que não sabia de nada, que os pais nunca contaram para ela onde eu estava, que descobriu por acaso, fuçando documentos antigos e depois conversando com a mãe num daqueles almoços em família, quando alguém deixou escapar. Ela ficou revoltada, disse que chorou sozinha, que sentiu vergonha e que prometeu para si mesma que ia me encontrar. Escutei tudo em silêncio. Cada palavra dela era como um remendo no tecido rasgado do meu peito. Ela me trouxe um livro de presente. "É sobre arquitetura, vô. Achei que o senhor ia gostar. Sempre construiu tanta coisa bonita mesmo sem diploma." Eu quase não consegui abrir a boca. Segurei o livro como quem segura uma memória viva. Ela ficou comigo aquela tarde inteira. Me mostrou fotos do celular, falou da faculdade, dos planos. Disse que queria me ver mais vezes. Eu apenas ouvia, tentando não parecer fraco demais. Mas por dentro, eu era menino outra vez. Depois que ela foi embora, voltei para o meu quarto devagar. Fechei a porta, me encostei na parede e fiquei ali, quieto. Como se precisasse entender se aquilo tudo tinha mesmo acontecido.
O cheiro do perfume dela ainda estava no ar. E pela primeira vez em anos, eu dormi sorrindo. Os dias seguintes passaram diferentes. A janelinha do quarto parecia mais clara. A comida tinha mais gosto. A conversa com Dona Elvira até rendeu risada. Ela disse que eu estava com cara de quem viu coisa boa. E eu vi mesmo. Porque aquele encontro me fez lembrar que minha história ainda estava sendo escrita. Que nem tudo tinha acabado. Mas junto da alegria, veio também a pergunta inevitável. Por que ninguém me procurou antes? Por que meus filhos, meus próprios filhos, me apagaram da vida deles como se eu fosse um erro? Essa dúvida não some. Ela apenas fica mais quieta, mas vive aqui dentro. Mesmo assim, aquela visita da minha neta reacendeu algo em mim. Me deu vontade de viver, de contar minha história, de mostrar que, mesmo machucado, ainda havia coisa boa aqui dentro. Porque ser velho não é ser acabado, é ser inteiro de memórias. E às vezes, a gente só precisa que alguém venha lembrar disso. A partir daquele dia, comecei a escrever num caderno. Nada muito certo, só pensamentos soltos. Coisas que vivi, que senti, que aprendi. Marina, a cuidadora, viu e me trouxe mais folhas. Disse que era bonito ver um idoso escrevendo. Que talvez um dia alguém quisesse ler. Eu ri, mas continuei. Escrevi sobre a infância pobre no interior, sobre o primeiro amor, sobre o dia em que eu entreguei meu último salário da obra para comprar o vestido de formatura da minha filha. Escrevi sobre a dor de enterrar a Lúcia e sobre o vazio da cadeira ao lado da cama que ninguém mais ocupava. Foi como abrir uma caixa fechada por dentro e ali, entre um parágrafo e outro, eu me vi inteiro de novo. Eu não sei se meus filhos um dia vão bater na porta, mas agora eu sei que eu ainda sou lembrado por alguém. E isso já muda tudo. Depois da visita da minha neta, algo mudou aqui dentro. Não foi barulho, não foi milagre. Foi silêncio com sentido. Um silêncio bom, de quem não espera mais o impossível, mas começa a enxergar o que ainda pode ser. O asilo continuava o mesmo. Horários marcados, vozes baixas, janelas velhas. Mas eu comecei a ver tudo diferente. Como se a presença dela tivesse virado uma lente nova nos meus olhos. Nos dias que seguiram, comecei a reparar mais nos outros também. Nos velhinhos esquecidos como eu. Gente que também teve família, história, luta, mas que agora vive entre a cama e o refeitório. Dona Elvira, por exemplo, começou a contar mais da vida dela. Disse que perdeu 2 filhos, um para a distância, outro para a indiferença, e que a pior coisa que existe é ter gente viva que age como morta para você. Eu entendi cada palavra. A neta voltou, 2 semanas depois, e dessa vez trouxe bolo. Bolo mesmo, caseiro, com a cobertura escorrendo no canto. Sentamos no mesmo banco do jardim e ela disse que lembrava dos bolos que eu fazia com a avó Lúcia. A senhora me deixava lamber a colher. Ela riu e os olhos brilharam. Eu ri também. E naquele instante, não era velho, nem doente, nem abandonado. Era só avô, com a neta no colo da alma. Ela começou a vir com mais frequência. Às vezes trazia café da padaria, outras vezes só vinha para conversar. Trocávamos lembranças. Ela contava coisas da vida dela que eu nunca soube. Problemas com os pais, pressão na faculdade, crise de ansiedade. Eu ouvi tudo e percebi que, mesmo nova, ela também carregava o peso do mundo. O tempo separa as gerações, mas a dor é universal. Teve um dia que ela chegou e me disse: "Vô, eu falei com meu pai." Meu coração parou por um instante. Disse para ele que vim te ver, que sei onde o senhor tá. Ele ficou mudo. Depois disse que eu não devia mexer com coisa velha. Ela fez uma pausa e olhou nos meus olhos. Mas eu respondi que se ele te tivesse aqui hoje, com o olhar que eu vi no senhor, ele ia entender o que perdeu. Eu não soube o que dizer. Só segurei a mão dela. E ficamos em silêncio, daquele que acolhe. A Marina, a cuidadora, notou que eu estava diferente. Disse que até meu andar estava mais firme. Perguntou se era por causa da neta. Eu sorri. Mas não só isso.
É que agora eu me lembro que ainda existo para alguém. A gente envelhece e começa a se sentir transparente. A gente anda num mundo onde ninguém mais repara. Mas basta um gesto, uma visita, um bolo no jardim. E a gente volta a ter contorno. A neta começou a me ajudar com os escritos. Pegava o caderno, lia em voz alta, corrigia umas coisas, dava risada de outras. Me chamou de autor. Disse que talvez um dia publicasse minhas memórias. Eu não ligo para fama, nem para livro. Mas ligo para o que aquilo fez com ela. Vi no olhar dela um orgulho diferente. Não era pena. Era respeito. Era conexão. Um dia, eu contei para ela sobre a vez que meu filho, o pai dela, teve febre alta de madrugada. E que eu andei quase 2 quilômetros no escuro, com ele no colo, para achar remédio. Ela ficou muda. Ele nunca contou isso. Eu balancei a cabeça. Tem coisa que a gente não conta mesmo, só faz. Mas agora, olhando para ela, achei que talvez fosse hora de contar. Esse caderno virou um espelho. Escrever me fez voltar para mim. Descobri que ainda tinha coisa para dizer. Ainda tinha vida guardada nos cantos do peito. Comecei a ajudar outros aqui dentro também. Teve um senhor, o Zeca, que não falava quase nada. Um dia me viu escrevendo e sentou do lado. Perguntei se ele queria tentar. Ele escreveu o nome da esposa que já morreu. Só isso. Mas quando terminou, chorou feito criança. Porque às vezes a palavra que falta é a que liberta. Eu vi que algo dentro de mim estava voltando para o lugar. Devagar, sem pressa, sem urgência, mas voltando. E mesmo sem meus filhos ali, eu estava aprendendo a construir outra família, com gente nova, com neta presente, com cuidadora que vira amiga, com idosos que viram irmãos de caminhada. Um novo tipo de casa, não com paredes, mas com presença. E por mais estranho que pareça, comecei a sentir menos raiva. A mágoa ainda está aqui, claro que tá, mas ela ficou menor. Porque agora tem coisa boa fazendo peso do outro lado. Demorou, mas veio. A vida tem dessas coisas. Quando você já está quase acostumado com o silêncio, ele é quebrado por um som que você não sabe se queria ouvir. Era uma manhã comum. Café com pão sem sal, rádio ligado baixinho no corredor, o som do rodo passando no chão. Tudo normal. Até que ouvi meu nome sendo chamado na recepção. De novo. Só que dessa vez, não era a neta. Fui andando devagar, coração desconfiado. Os passos mais curtos. Quando virei o corredor, lá estava ele. Meu filho do meio. O empresário. O mais duro. O que sempre teve as palavras como arma. Tava ali, de pé. De camisa social, cabelo ajeitado, mas o olhar era outro. Era de quem veio mais por obrigação do que por arrependimento. Mas veio. A gente se olhou por uns segundos longos. E ninguém falou nada. Ele pigarreou, mexeu no celular e por fim disse: "Oi, pai." Não teve abraço. Não teve sorriso. Só o oi, seco, frio, que parecia ter atravessado anos de distância. Eu respondi com um "Oi, filho", mais calmo. Não por orgulho, mas porque meu coração já tinha apanhado tanto que não tinha mais força para cobrança. Sentamos numa mesa lá no fundo. Ele ficou com os braços cruzados. Disse que a filha, minha neta, tinha insistido muito para ele me ver, que ela estava magoada com a forma como tudo aconteceu, e que ele achava justo, pelo menos, vir até aqui. Eu escutei, sem interromper. Nenhuma palavra sobre a casa, nenhuma sobre o dinheiro, nenhum pedido de desculpa, nada. Só aquele jeito apressado de quem quer riscar uma obrigação da lista. Mas no meio daquela conversa torta, ele baixou os olhos e por um momento a voz falhou. Eu não sabia que o senhor ainda escrevia. A Amanda me mostrou umas páginas. Tá tudo lá, até coisas que eu nem lembrava. E aí, ele fez uma pausa. Ela chorou lendo, eu também. Essa frase me acertou em cheio, porque não foi ensaio. Foi verdade. Dura, envergonhada, mas verdade. A primeira brecha real em anos. Fiquei quieto por alguns segundos, deixando ele sentir o peso do que falou. E aí respondi: "Eu não escrevo para acusar ninguém, filho, só para não esquecer quem eu fui." Ele assentiu com a cabeça. E aquele gesto
Pequeno, quase imperceptível, foi o mais perto de um pedido de perdão que já vi dele. Não teve abraço no fim, nem promessas, mas ele apertou minha mão, forte. E com os 2 olhos baixos disse: "Eu vou tentar vir de novo, tá?" E foi embora. Só isso. Mas para mim, foi muito. Voltei pro quarto mais devagar do que fui. Não por cansaço, mas por peso emocional. Me deitei sem som, sem rádio, sem nada. Fiquei ali olhando pro teto, sentindo cada batida do coração. Ele veio. Meu filho veio. E ainda que tenha sido por causa da filha dele, ele veio. E ficou por quase 1 hora. Pode parecer pouco para quem vê de fora. Mas para quem foi esquecido, é uma eternidade. Os dias seguintes foram esquisitos. Fiquei meio dividido entre a esperança e o medo. Esperança de que ele voltasse. Medo de que fosse só uma visita simbólica para acalmar a consciência da neta. Mas continuei escrevendo. E comecei a colocar ali não só memórias, mas reflexões. Coisas que eu aprendi na dor. E outras que ainda estou aprendendo. Porque, mesmo velho, a gente aprende. Dona Elvira disse que notou meu semblante mais macio. Achei engraçado. Nunca me chamaram de macio antes, mas entendi o que ela quis dizer. A mágoa não estava tão exposta, estava mais quieta, não resolvida, mas mais suportável. E isso por aqui é um milagre. Marina me incentivou a escrever uma carta para o meu filho. Respondi que já tinha escrito demais, mas fiquei pensando. Talvez um bilhete, algo simples, não para cobrar, mas para plantar mais uma semente. Porque por menor que tenha sido, aquela visita deixou um rastro. E a gente nunca sabe o que brota de um gesto aparentemente pequeno. E eu sei que não vai ser fácil. Sei que talvez leve tempo, ou talvez nunca se resolva como eu gostaria. Mas agora, eu tenho a neta. Tenho um filho que, pelo menos, me olhou nos olhos. E tenho a mim mesmo, mais inteiro do que já estive em muito tempo. Tem gente que a gente perdoa antes mesmo de pedir desculpa. E tem gente que mesmo pedindo, a ferida continua aberta. Eu já estava me acostumando com o silêncio da casa, com as tardes no jardim e com as visitas da minha neta, que viraram quase rotina. Até que um dia, o improvável aconteceu. Foi numa sexta-feira, um dia calmo, com vento leve batendo nas janelas. Eu estava no refeitório quando ouvi um nome que me fez gelar. Seu Pedro. O senhor tem visita. É o mais velho. Na hora, meu corpo travou. O mais velho. O filho por quem eu vendi a casa, com quem fui morar, que me deixou aqui sem olhar para trás. A última lembrança que eu tinha dele era o banco do carro e a desculpa ensaiada de que seria por pouco tempo. Meu sangue ferveu, mas eu respirei fundo, me levantei e fui. Lento, mas fui. Quando cheguei na sala de visitas, ele estava lá, em pé, braços cruzados, olhando pela janela. Não tinha envelhecido tanto quanto eu imaginei, mas estava diferente. Não no rosto, no olhar. Me viu e tentou sorrir. Eu não sorri de volta. Não por rancor, mas porque ainda doía demais. Me sentei. Ele sentou na frente. Ficamos em silêncio por quase 1 minuto. 1 minuto pesado, arrastado. E aí ele falou: "Pai, eu vim te ver." "Agora?" eu disse. Nem disfarcei. "Demorou, hein?" Ele abaixou os olhos. "Eu sei, eu vim tarde demais, mas eu precisava." A voz falhou. Ele engoliu seco e continuou. "A Amanda me pressionou. Disse que tinha o direito de te ter por perto, que a gente errou. E eu não tenho desculpa." Eu escutei. Só isso. Escutei. Não interrompi. Não gritei. Porque a dor já tinha feito tanto barulho dentro de mim que agora só restava a escuta. Ele falou mais um pouco. Disse que achava, na época, que estava fazendo o certo, que não imaginava o quanto aquilo me machucaria, que achava que aqui eu estaria bem. "Melhor do que sozinho", ele disse. E essa frase me cortou de novo. "Você me tirou da minha casa. Eu não estava sozinho. Eu estava no lugar onde construí minha vida, onde sua mãe morreu, onde seus filhos cresceram." Ele ficou quieto. "Você não me colocou aqui para cuidar de mim. Colocou para esquecer." Ele chorou. Pela primeira vez na vida adulta, eu vi meu filho chorar. Não de raiva, não de frustração,
de arrependimento. E foi estranho, porque por dentro eu queria levantar e abraçar, dizer que estava tudo bem. Mas meu corpo não se mexeu. A mágoa ainda era maior do que o impulso. Ele ficou mais um tempo. Disse que não sabia se podia fazer algo agora, que queria tentar, que queria conversar mais, trazer os netos. Me perguntou se eu aceitava isso, se eu ainda queria. E essa pergunta ficou rodando na minha cabeça. Porque a verdade é que eu queria sim, sempre quis. Mas agora era diferente. Porque querer demais sem receber nada de volta machuca. E eu precisei aprender a me proteger até dos meus próprios filhos. Então eu respirei fundo, olhei para ele e falei com calma. Você pode vir, quando quiser. Mas dessa vez, vem devagar, porque aqui dentro tá tudo frágil. Ele assentiu e foi embora. Sem pressa. Me olhou na porta e disse: Eu não vou demorar de novo, pai. Eu balancei a cabeça. Não prometi nada. Mas lá no fundo, alguma coisa amoleceu. Voltei para o quarto com os pensamentos todos misturados. Me deitei e fechei os olhos. E pela primeira vez, depois de tantos anos, sonhei com a minha casa. A antiga. Com a Lúcia na cozinha, os meninos correndo no quintal, a menina pulando amarelinha na varanda. Acordei com os olhos molhados. Porque mesmo que tudo tenha mudado, aquilo ainda vive em mim. Nos dias seguintes, eu escrevi muito. Mais do que o normal. Como se estivesse tentando organizar a bagunça do peito. Escrevi sobre perdão, sobre tempo, sobre a diferença entre desculpar e esquecer. A neta leu tudo. Ficou em silêncio. Depois me abraçou. Disse que estava orgulhosa de mim. E ali, no meio daquela confusão toda, eu percebi que não existe perdão completo. O que existe é o esforço, o ir e vir, o querer de verdade. E isso já é um recomeço. Eu sempre achei que recomeço era coisa de jovem, que depois de uma certa idade, a gente só espera o fim, resignado. Mas não é assim. Recomeçar não tem data, nem endereço. Às vezes, começa quando alguém segura a tua mão. Às vezes, quando você segura a sua própria pela primeira vez, sem medo de cair. Depois daquelas visitas dos meus filhos, uma fria, outra dolorosa, eu podia ter me fechado de novo. Era o caminho mais fácil. Voltar para o silêncio, para o canto da parede, para o café sem conversa. Mas alguma coisa dentro de mim não deixou. Talvez tenha sido a neta, talvez tenha sido a escrita, ou talvez tenha sido a vontade de não morrer em vida. Comecei a me levantar mais cedo, a caminhar mais pelo jardim, a puxar conversa com os outros. O pessoal aqui já me conhecia de vista, mas agora vinham sentar perto, perguntar das histórias. Tinha um senhor, o Arlindo, que vivia calado. Depois que leu uma das minhas anotações, começou a me chamar de professor. Disse que lembrava do pai dele, que também escrevia. E ali, entre uma lembrança e outra, ele contou do irmão que nunca mais viu. Chorou. E pela primeira vez, falou por mais de 10 minutos seguidos. A cuidadora ficou surpresa. Eu não, porque às vezes a gente só precisa de alguém que escute de verdade. As cuidadoras também mudaram comigo. Não por obrigação, mas por respeito. Começaram a me chamar para conversar sobre os outros idosos. Seu Pedro, o senhor acha que a dona Zuleide está mais quieta do que o normal? Ou então, seu Pedro, fala com o senhor Américo, ele escuta mais o senhor do que a gente. E eu fui, não como líder, mas como presença. E isso me fez bem, porque eu descobri que ainda podia servir para alguma coisa. A neta continuou vindo, quase todo sábado. Já não era mais só visita, era companhia. Às vezes vinha com livros, outras com música. Um dia, trouxe um gravador e perguntou se podia registrar algumas histórias minhas. É para um trabalho da faculdade, sobre memórias que não viraram livro. Eu topei. E ali, com aquele aparelhinho gravando minha voz rouca, eu senti que estava deixando um pedaço de mim no mundo. Ela me entrevistava como jornalista, mas eu via no olhar dela o brilho de neta. Às vezes parava e dizia: Vô, eu não fazia ideia de tudo isso. E eu respondia: ninguém faz, minha filha, porque a gente só conta quando alguém pergunta. E aí ela ria, e eu também.
Foi nessa época que eu voltei a sonhar. Não com a casa velha, nem com a Lúcia, mas comigo mesmo, com coisas novas. Comecei a imaginar a possibilidade de sair dali de vez, não por revolta, mas por vontade de viver mais. A neta cogitou me levar para morar com ela. Não agora, vô. Ainda estou me estruturando. Mas um dia, se o senhor quiser, eu não disse nem sim, nem não. Mas aquele um dia me alimentou por semanas. Os filhos ainda não voltaram. O do meio mandou uma mensagem por ela perguntando se eu precisava de alguma coisa. O mais velho mandou um bolo no meu aniversário. Frio, comprado, com um cartão impresso. Mas teve meu nome. E isso já foi mais do que os anos anteriores. A maior mudança, porém, não foi deles. Foi minha. Eu comecei a olhar para o espelho com menos dureza. A enxergar no velho que me encarava um homem que resistiu. Que caiu, sim. Mas que não se deixou virar poeira. E isso, para mim, já é vitória. Também criei coragem de visitar a ala dos acamados. A Marina me levou. Disse que era bom para eles ver alguém com mais disposição. No começo fiquei impactado. Mas depois, comecei a conversar. Tinha um senhor que não falava fazia semanas. Quando eu contei de um acidente que tive numa obra, ele soltou um riso abafado. Igualzinho aconteceu comigo em 1973, falou. A enfermeira chorou. E eu entendi que, às vezes, contar a dor da gente cura a dos outros também. Esse lugar aqui ainda é difícil. Ainda tem dias em que a solidão me aperta, principalmente quando as luzes se apagam. Mas hoje eu durmo sabendo que não sou invisível, que minha história está sendo ouvida. E mais que isso, está sendo lembrada. Eu não sou só um número na ficha. Não sou o da cama 4. Sou Pedro, pai, avô, homem. E ainda estou aqui. Eu sempre achei que minha resistência era de ferro. Dessas que o tempo bate e só amassa por fora. Mas a verdade é que até o que parece concreto, trinca. E quando trinca, meu filho, dói de um jeito que não é só físico. É como se o corpo dissesse: agora você vai ter que parar para olhar para dentro. Aconteceu do nada. Uma manhã comum, dessas que começam com o cheiro de café ralo no corredor e os chinelos arrastando pelo piso gelado. Eu acordei mais cansado do que o normal, mas achei que era só noite mal dormida. As pernas pesadas, a respiração curta, uma tontura leve quando me levantei. Não falei nada para ninguém. Velho aprende a esconder dor como quem esconde falha de parede rachada. Joga um pano por cima e segue o dia. Mas naquela manhã, o pano não cobriu. Quando me levantei para ir ao banheiro, o chão desapareceu. Só lembro do azulejo frio no rosto e das vozes correndo no corredor. Marina, a cuidadora, gritou por ajuda. Me levaram para a enfermaria, me colocaram numa maca e a luz do teto me parecia mais branca do que nunca. Fui ficando tonto, ouvindo pedaços de frases. Queda de pressão, possível arritmia, prepara o monitor. E eu ali, quieto, sem medo, mas com um vazio do tamanho do mundo dentro do peito. Fiquei 2 dias em observação, monitorado, sem poder levantar. A cabeça girando, mas o coração mais devagar. E foi nesse tempo, deitado, sem ninguém por perto, que eu pensei nas coisas que ainda não disse. Pensei nos netos que eu mal conheci. Pensei nos aniversários que passei só com o som da televisão. Pensei na casa que vendi, na família que construí e na história que quase ninguém sabe inteira. A neta não veio no primeiro dia. E eu entendi. Ela tinha avisado que estava cheia de coisa da faculdade. Mesmo assim, no fundo, meu coração de velho ficou esperando o som da voz dela. Aquele jeito doce que preenche até o que parece quebrou por dentro. Mas não veio. Nem ela, nem nenhum dos meus filhos. Na manhã do 3º dia, a porta se abriu devagar. Achei que era mais um enfermeiro com remédio, mas era ela. Entrou com a cara aflita, cabelo preso de qualquer jeito e mochila jogada nas costas. Quando me viu, os olhos encheram d'água. Vô, por que não me avisaram antes? Eu não tinha resposta. Só estendi a mão e ela veio. Me abraçou com cuidado, mas com firmeza. Aquele abraço valeu mais do que qualquer remédio. Ela ficou ali. Me trouxe um pedaço de pão doce e um livro.
Disse que andou mostrando meu caderno para uma professora da faculdade e que a mulher ficou encantada. Ela disse que o senhor tem ouro nas mãos, vô, que tem que virar livro. Eu ri, fraco. Ouro velho não vale muito, minha filha. Ela balançou a cabeça e disse: vale para quem precisa de luz, vô. E suas palavras são isso. Conversamos por mais de 1 hora. Ela leu alguns trechos do que copiou do caderno, com minha letra torta, cheia de correções feitas a lápis. Me ouvi lendo por ela, e isso me emocionou, porque vi minha vida saindo da boca de alguém que me ama. Não era só texto, era memória viva. No fim daquela tarde, antes de ir embora, ela me fez uma promessa. Assim que o senhor melhorar, a gente começa a montar o livro. Juntos. Vou cuidar disso com o mesmo carinho que o senhor cuidou da gente. E aí me entregou um envelope. Dentro, uma folha impressa com o título Memórias de um avô que não esqueceu. Eu segurei aquilo como se fosse o meu nome sendo devolvido depois de anos apagado. Mas o mais inesperado aconteceu no dia seguinte. Ainda deitado, ouvi passos apressados no corredor. Marina apareceu na porta e disse sem jeito: seu Pedro, tem visita, seu filho mais velho. Meu peito gelou. Senti as batidas do coração acelerarem e por um segundo achei que ia desmaiar de novo. Ele entrou devagar. Roupa de trabalho, cara de quem não sabia se devia estar ali. Ficou parado na porta. Oi, pai. Soube da queda. Resolvi vir. Eu não respondi. Só olhei. Ele sentou na cadeira ao lado, em silêncio. Depois de alguns segundos disse: a Amanda me falou das histórias. Eu não sabia que o senhor guardava tudo isso. Eu continuei sem falar nada, não por raiva, mas porque certas dores ainda precisam de mais tempo para virar palavra. Ele continuou: eu fui um covarde. Achei que colocando o senhor aqui, estava fazendo o certo, que pelo menos aqui ia ter comida, cama, cuidado, mas esqueci do essencial: presença. Perdão, pai, não sei se dá para consertar, mas eu precisava dizer. E pela primeira vez vi meu filho engolindo o próprio orgulho. Ele chorou. Eu também. Não porque tudo estava resolvido, mas porque naquele instante a barreira começou a rachar. Não com barulho, com silêncio. Ficou por uns 30 minutos. Me trouxe uma foto antiga. Nós 3, ele, eu e o irmão, pescando num lago. Achei no fundo de uma gaveta. Lembrei de quem a gente era. Aquela foto amarelada e torta virou um símbolo, não de volta ao passado, mas de que alguma coisa dentro dele ainda lembrava. Depois que ele saiu, eu fiquei olhando para o teto por um bom tempo. E entendi uma coisa: a fragilidade do corpo revela quem ainda caminha com a gente. E quando a gente cai, é ali que descobre quem ainda enxerga valor na gente em pé. Na semana seguinte voltei para o quarto. Mais fraco, sim, mas com a alma em pé. A neta passou a vir dia sim, dia não. O filho do meio mandou mensagem com frequência. O mais velho, ainda distante. Mas agora pelo menos me vê, e isso já é alguma coisa. O caderno continua. As palavras agora têm mais firmeza, porque escrevo não mais para sobreviver, mas para deixar rastro. Para que quando eu partir, alguém leia aquilo e diga: ele existiu, ele amou, ele foi amado de volta. A recuperação não foi rápida. O corpo já não responde como antes. Cada passo ainda era calculado. Cada escada um desafio. Mas agora, eu tinha algo que não tinha antes. Um motivo para levantar da cama. E isso, meu filho, muda tudo. Porque o que sustenta mesmo a gente no mundo não é remédio, é sentido. A neta começou a vir com frequência ainda maior. Quando não podia, mandava mensagem. Ou ligava. Tinha vezes que ligava só para ler um trecho que editou. Vô, escuta essa parte. Vê se o senhor acha que ficou bonito. E lia, com aquela voz firme, mas doce. E eu me emocionava. Não pela beleza do texto, mas porque ali estava o meu nome, a minha história, a minha dor transformada em voz. Em Ponte, montamos uma rotina. 2 vezes por semana, ela trazia o notebook. Sentava do meu lado e juntos revíamos cada texto do caderno. Ela digitava, ajustava, às vezes perguntava detalhes. Mas vô,
Essa parte do acidente na obra, o senhor lembra o nome do rapaz que se machucou? E eu puxava da memória, feito pescador de lembrança. Às vezes vinha fácil, outras ficava no quase. E tudo isso era vida acontecendo. O livro começou a tomar forma. Um título, um prefácio que ela quis escrever com as próprias palavras. Fotos antigas digitalizadas. Uma seção só de frases minhas, dessas que a gente fala sem pensar, mas que viram farol na vida de alguém. Eu não entendia muito bem o processo, mas entendia a emoção dela, o orgulho, a dedicação. E isso me bastava. As cuidadoras começaram a se envolver também. Marina foi a primeira a pedir. Seu Pedro, posso mostrar um texto para o meu pai? Mostrou. O pai chorou. Disse que parecia que alguém tinha escrito o que ele nunca soube dizer. Depois disso, outros pediram. Um voluntário imprimiu trechos e colou nas paredes do corredor. Um dos enfermeiros sugeriu fazer uma pequena roda de leitura entre os internos. E de repente, eu, que tinha vindo parar ali como peso, virei referência. Teve um dia que Dona Elvira, minha velha companheira de jardim, disse com um sorrisinho escondido: Pedro, o senhor virou o avô de todo mundo aqui. Aquilo me pegou, porque no fundo, era isso mesmo. Eu deixei de ser só pai dos meus filhos, para ser espelho, abraço e escuta de quem nunca teve nem voz. A aproximação com os filhos foi vindo devagar, sem pressa. O do meio passou a me visitar uma vez por semana. O mais velho, ainda com dificuldade, mandava mensagens pela neta. Ele não sabe como olhar no seu olho ainda, avô, mas está tentando. E eu entendia, porque a vergonha, às vezes, é maior do que o arrependimento. Mas o tempo, quando é sincero, vai amolecendo a casca da mágoa. Foi numa dessas visitas que recebi um convite inesperado. Minha filha, a caçula, aquela que tinha se afastado por influência do marido, mandou o recado pela neta. Quero visitar o pai, se ele quiser me ver. Eu quis. É claro que quis. E quando ela chegou, parecia um reencontro com uma parte minha que tinha sumido. A gente chorou. Falou pouco. Mas se olhou muito. E se olhar com verdade, também é perdão. Ela me trouxe uma colcha, feita por ela, ponto por ponto. Disse que era para me aquecer. Mas eu sabia, era mais que isso. Era para remendar. E quando ela me cobriu com aquele tecido, eu senti como se algo dentro de mim tivesse se encaixado de novo. Com o livro quase pronto, a neta começou a organizar um lançamento simbólico ali mesmo no asilo. Não vai ser evento grande, vô, mas quero que todos saibam quem o senhor é. Eu não sabia se ria ou se me escondia. Fiquei emocionado, mas com um certo medo de exposição. E ela me acalmou. Não é para fama, é para que sua história inspire quem está esquecendo que ainda tem história. O Arlindo, o Zeca, a dona Zuleide, todos se envolveram. Fizeram um ensaio de leitura, cartaz na porta. Um dos voluntários imprimiu os primeiros exemplares num formato simples, mas bonito. O título ficou: A Voz que Ficou, Memórias de Pedro. E na dedicatória, a neta escreveu: Ao avô que me ensinou a nunca abandonar quem nos ensinou a andar. Naquela tarde, no refeitório transformado em sala de leitura, eu me vi rodeado por pessoas que até pouco tempo atrás nem lembravam meu nome. A neta leu trechos. Marina chorou. Um dos filhos apareceu de surpresa. E pela primeira vez, vi nos olhos deles algo que esperava há anos. Respeito. Não foi só orgulho. Foi reconhecimento. E naquele momento, eu entendi. Mesmo que a vida me tenha levado casa, conforto e presença, ela me devolveu sentido, escuta e legado. Porque no fim, meu filho, o que a gente deixa não é só bem material. É marca, é nome dito com carinho. É história contada por quem decidiu que a gente não ia terminar esquecido. Depois do lançamento do livro, a rotina mudou. Não nas tarefas. O café ainda era servido às 7, o banho às 10 e a novela às 6. Mas mudou aqui dentro. Porque agora, quando alguém me chamava de seu Pedro, não era mais só para preencher papel. Era com um certo brilho no olho. Era como quem diz: eu sei quem o senhor é. A neta voltou a chamar aquilo de projeto de vida. Disse que queria seguir documentando histórias de outros idosos. Me perguntou se eu topava ajudá-la com isso.
Respondi: claro, enquanto eu respirar, minha filha. E a gente começou a conversar com outros velhinhos. Registrar, escrever, organizar. Teve gente que contou coisas que nunca disse nem pros filhos. Gente que sorriu ao lembrar o próprio nome de infância. E eu entendi. Minha missão não era só sobreviver ao abandono. Era ajudar a dar voz para quem nunca teve. Meus filhos voltaram, aos poucos, um de cada vez. O do meio passou a vir com mais frequência. Às vezes trazia os netos, e a gente comia pão de queijo sentado no banco do jardim. O mais velho ainda carregava o peso do silêncio, mas começou a ficar mais. Leu o livro. Não falou muito. Só me olhou uma vez e disse: pai, se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. E foi a primeira vez que ouvi algo que parecia, de verdade, arrependimento. Mas o que mais me marcou foi o dia em que os três apareceram juntos. Trouxeram um álbum novo, com fotos antigas, restauradas, e no meio, uma página em branco, com um recado escrito à mão: a gente quer recomeçar daqui. Eu chorei, porque entendi que às vezes a justiça não vem na hora que a gente espera, mas vem. Vem torta, com atraso, mas vem. Com a saúde mais frágil, passei a sair menos do quarto. Mas o quarto já não era prisão, era morada. Decorado com fotos, desenhos dos bisnetos, livros que me deram. Meu nome, antes esquecido, agora estava gravado na capa de um livro, nas palavras da neta, no abraço dos que chegaram tarde. Mas chegaram. Na última conversa que tive com Dona Elvira, antes dela partir, ela segurou minha mão e disse: a gente não morre quando o corpo para. A gente morre quando o mundo esquece que a gente existiu. E você vai durar por muito tempo. Eu nunca mais esqueci isso. Hoje eu escrevo menos. As mãos doem, a vista falha, mas escrevo ainda. Porque escrever, para mim, virou oração. Cada linha que deixo registrada é como um tijolo que coloco num lugar que já tentaram derrubar. E agora, ninguém mais derruba. A neta está finalizando a 2ª edição do livro. Vai apresentar num congresso da faculdade. Disse que quer levar minha história para o mundo. Eu só pedi uma coisa: que ela nunca se esqueça de onde eu vim, nem de onde ela veio, porque nossas raízes são feitas de tudo que a gente lutou para manter em pé. E se me perguntarem se eu perdoei meus filhos por inteiro, eu digo que não sei. Talvez tenha perdoado no silêncio, ou talvez tenha aprendido a viver mesmo sem esperar tudo de volta. O que eu sei é que hoje eu consigo olhar para eles sem dor. E isso já é libertação. A jornada foi dura, o abandono pesado, o silêncio cruel. Mas eu resisti. Eu fui deixado num asilo, mas não fui enterrado nele. Eu ressuscitei. Pela escrita, pelo amor da neta, pelas pequenas mãos que vieram depois, trazendo abraço, escuta e presença. Hoje, se alguém me perguntar o que eu deixo para o mundo, eu digo: não deixo bens, deixo memória. Não deixo nome famoso, deixo exemplo. Não deixo herança, deixo história. E é por isso, meu filho, que eu digo: nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil?